Preparado para assistir um vídeo de terror com base na Bíblia e no Talmud? Então vamos começar. Você acha que conhece a Bíblia? Que já viu todas as suas histórias e personagens? Pense de novo. Além dos anjos de luz e dos demônios tradicionais, as Escrituras escondem descrições de seres tão bizarros e aterrorizantes que desafiam a nossa imaginação. Criaturas que parecem saídas de um filme de terror surreal. Rodas com centenas de olhos, aves que eclipsam o sol, gigantes nascidos de anjos. Este vídeo vai revelar o que as traduções e os livros de escola nunca te contaram. Fique até o fim, porque você não vai acreditar no que está prestes a ver. Para começar, prepare-se para o primeiro choque, diretamente da visão de um profeta exilado. Ofanim, as rodas vivas com olhos. São seres celestiais como rodas com múltiplos olhos, que guardam o trono de Deus e servem como sua carruagem. Também conhecidos como tronos, eles são considerados uma das ordens angelicais mais elevadas, simbolizando a vigilância divina, o conhecimento constante e a presença de Deus. A história bizarra. No livro de Ezequiel, enquanto o profeta estava na Babilônia, ele teve uma visão do céu que desafiou qualquer lógica. Ele viu um carro celestial puxado por seres de 4 faces, mas o que o assombrou de verdade foram as rodas. A visão era de rodas dentro de rodas, que brilhavam como pedras preciosas. O mais perturbador, porém, era que os seus aros, os aros de todas as 4 rodas, eram completamente cheios de olhos. Elas se moviam em qualquer direção sem girar, acompanhando o movimento dos seres que as puxavam, porque o espírito deles estava nelas. Uma geometria viva e cheia de consciência. Quem citou essa criatura bizarra? O profeta Ezequiel, nos capítulos 1, 15, 21 e 10, 9 e 17. Vamos conhecer agora a ave Ziz, a ave colossal do Apocalipse. O Ziz é uma criatura lendária da mitologia judaica, um pássaro colossal que governa os céus. A história é bizarra. Embora não esteja diretamente descrita nos livros canônicos, está presente em textos no Talmud. A Ziz completa a tríade de criaturas cósmicas que dominam a terra, o mar e o céu. Assim como o Leviatã governa as águas e o Behemoth a terra, Ziz é a criatura celestial que domina os ares. É uma ave tão gigantesca que, segundo a lenda, suas asas abertas podem eclipsar o sol inteiro. Disse que se um de seus ovos caísse na terra, ele poderia destruir cidades inteiras. Essa criatura é referenciada em textos judaicos posteriores e, por associação, em passagens como Salmo 50, 11. Venham conhecer o Azazel, o bode expiatório demonizado. Azazel é um dos anjos que se rebelou contra Deus ao lado de Lúcifer. Rabinos como Nachmanides vê Azazel como um espírito impuro do deserto, um seirim, demônio semelhante a um bode. A história é igualmente bizarra. No livro de Levítico, um ritual anual era realizado no dia da expiação, o Yom Kippur. 2 bodes eram selecionados. Um era sacrificado a Deus, mas este outro bode, recebia simbolicamente todos os pecados do povo de Israel. E então, ele era levado para o deserto para ser entregue a uma entidade misteriosa chamada Azazel. Em textos apócrifos, como o livro de Enoque, Azazel não é apenas um lugar, mas um anjo caído que ensinou à humanidade a metalurgia para forjar armas, a feitiçaria e o uso de cosméticos. Ele é, portanto, o receptáculo dos pecados e o promotor da perversão. Azazel foi citado por Moisés em Levítico 16 e pelo profeta Enoque em literatura pseudepigráfica. Agora não se assustem com os gafanhotos apocalípticos com faces humanas. No livro de Joel, esses gafanhotos simbolizam uma praga devastadora, uma catástrofe natural e também a ira divina contra o pecado, descrevendo a desolação da terra e a perda da colheita. Em uma profecia sobre guerras, eles trariam destruição, como os exércitos islâmicos no século VII e VIII. Ainda, o apóstolo João, no livro do Apocalipse 9:3-11, descreve uma história bem bizarra. João descreve visões aterrorizantes do fim dos tempos. Uma delas é a abertura do poço sem fundo com a 5ª trombeta. De lá surge uma nuvem de fumaça, e dessa fumaça vem gafanhotos.
mas não gafanhotos comuns. Eles são do tamanho de cavalos de guerra, têm couraças de ferro, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas de escorpião. O mais bizarro é que eles têm rostos de homem. Eles são liberados para atormentar os humanos por 5 meses, mas têm a ordem de não matar, apenas infligir dor. Vamos ao terror das rãs demoníacas da Trindade Sinistra. Essa trindade satânica representa a falsa aliança que o anticristo tenta criar, buscando subverter a verdade divina e seduzir a humanidade para uma rebelião contra Deus. A visão de João no livro de Apocalipse continua a se aprofundar no terror simbólico. Na 6ª taça da ira de Deus, ele descreve uma visão estranhíssima. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, a trindade maligna do fim dos tempos, saem 3 espíritos imundos em forma de rãs. Esses não são anfíbios, mas demônios com o poder de realizar milagres. A missão deles? Ir a todos os reis da terra para enganá-los e reuni-los para a grande batalha final contra Deus. Eles representam a propaganda e a mentira em forma de seres vivos. Quem citou essa bizarrice terrível foi o apóstolo João, em Apocalipse 16, 13 e 14. Agora, outra bizarrice bíblica. A mulher montada na besta escarlate. Essa mulher é identificada como Babilônia a Grande, e a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, indicando estruturas de poder antigas e futuras. Ouçam a história bizarra. O apóstolo João, em Apocalipse 17, relata uma visão no deserto. Um anjo o leva até lá para mostrar o julgamento de uma grande prostituta. A visão é de uma mulher luxuosamente vestida de púrpura e escarlate, adornada com joias, montada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ela segura um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias, mas o mais chocante é a descrição dela. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, literalmente bêbada com o sangue dos mártires. Quem citou? O apóstolo João, em Apocalipse 17, 3, 6. Agora, uma das criaturas mais famosas, o Leviatã. Um monstro marinho do caos primitivo, mencionado na Bíblia como veremos e cujas origens remontariam à mitologia fenícia. Você já conhecia o Leviatã? No livro de Jó, após todos os seus sofrimentos, Jó tem um encontro com Deus. E Deus, para mostrar sua soberania, questiona Jó sobre se ele pode domar o Leviatã, um monstro marinho que nem mesmo o homem mais poderoso pode derrotar. A descrição é de um terror puro. Um ser com um couro impenetrável, dentes afiados e que faz a profundidade do oceano borbulhar. Mas o mais inacreditável é que, ao se mover, ele lança fogo pela boca e fumaça pelo nariz, como se fosse uma fornalha. É a personificação do poder indomável da criação. Deus, em sua fala a Jó, no livro de Jó, capítulo 41, fala sobre o Leviatã. Néfilim, os gigantes, que em hebraico significa os que caem, ou os caídos, eram criaturas descritas na Bíblia, associadas à violência e ao tamanho gigante. Surgiram nos dias de Noé, segundo o livro de Gênesis, fruto da união de filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas vamos à história bizarra. No livro de Gênesis, antes do grande dilúvio, as Escrituras relatam algo misterioso e perturbador. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tiveram filhos com elas. O resultado dessa união proibida foram os Néfilim, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Muitos estudiosos interpretam esses filhos de Deus como anjos caídos que se acasalaram com mulheres mortais. A violência e a perversão desses gigantes foram tão grandes que, segundo a Bíblia, justificaram a decisão de Deus de inundar a terra. Os Nefilim são citados no livro de Gênesis 6, 4 e Números 13, 33. E aí, qual dessas criaturas te deixou mais chocado? É incrível como a Bíblia tem profundidades que muitos de nós nunca exploramos. Se você gostou de desvendar esses segredos, não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal para mais conteúdo como este. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com seus amigos para ver a reação deles. Para aprofundar seu conhecimento sobre essas criaturas e a mitologia bíblica,
deixamos links de produtos selecionados na descrição abaixo. Eu recomendo o Dicionário de Demônios e o livro de apócrifos e pseudepígrafos, que podem enriquecer ainda mais a sua compreensão. Comprando através desses links, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Não percam nossos próximos vídeos. Recomendo que maratonem a série O Anticristo, a Anatomia do Mal, que tece comentários para profetas e criaturas apresentadas neste vídeo. O link estará na descrição. Obrigado.